Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Podcast. Me chamo Elane Frota e juntamente com os meus colegas Marco Antônio, Célio, Verônica e Janiele, e também teremos participações especiais, traremos tema relacionado à engenharia de produção. Nesse primeiro episódio, iremos falar sobre o artigo Aplicação da metodologia SMED para redução no tempo da setup na produção de embalagem cartonada. Bom, essa metodologia servirá para auxiliar fábricas de qualquer ramo que tenham seus procedimentos de produção em loja. Ajudará a obter altas flexibilidades na redução dos seus tempos em troca de ferramental. Assim, estarão aptos a corresponderes à demanda dos seus clientes em lotes cada vez menores. Isso tudo através da ferramenta 5-Minute Exchange of Die, ou troca de ferramental em apenas um dígito de minuto. Foi aplicada essa ferramenta em uma empresa de embalagem no setup, assim trouxe bons resultados, como altos lucros à empresa, satisfação ao cliente e redução nas perdas dos indicadores de produção. Vamos lá se aprofundar mais sobre esse método. Então, senhores, vocês devem estar se perguntando, SMED, reduzir tempo? Como assim? Vocês têm algum exemplo? Se interessaram pelo assunto, né? Então, a gente vai mostrar o melhor exemplo de todos os tempos em relação a SMED. Quando falar SMED para vocês, vocês vão lembrar desse vídeo, vão lembrar desse exemplo que a gente vai mostrar. Para quem está acompanhando, né, o nosso podcast pelo YouTube, vai conseguir ver um vídeo em algum lugar da tela, não sei, algum lugar da tela a produção vai colocar um vídeo por aí embaixo, né, ou um vídeo autoexplicativo, bem interessante, que vai marcar, né, ou seja, quando falar SMED, vocês vão lembrar desse vídeo. Tenho certeza que alguém já assistiu ao menos uma corrida de Fórmula 1 e observou como o tempo de pit stop é mínimo, né? Ou seja, aquela parada entre uma troca de pneu e outra é mínimo, né? Cerca a ser bem menos de 10 segundos, bem menos mesmo. Vocês vão observar nesse vídeo que o tempozinho, eu acho que dura até menos de que 2 segundos. A ideia é que permitiu o quanto antes o piloto retornar de volta para a corrida, né? E ganhar aí o prêmio. Então saiba, pessoal, que o SMED está totalmente relacionado a isso. Como ainda é possível eliminar essas paradas, ou seja, se eu não tenho como eu fazer todo o meu percurso sem trocar um pneu, então as equipes buscaram uma forma aí de ao menos obter um melhor desempenho em relação aos seus concorrentes. Essa é a redução desse tempo dessa atividade. Então, quando eles trabalham no seu desempenho, seria o quê? Reduzir cada vez mais esse intervalo, né, essa janela em que o carro para fazer a manutenção e retornar para a corrida. Porém, nesse artigo, não fala de pit stop, nem fala de Fórmula 1. Foi só um exemplo mesmo para mostrar para vocês o que o SMED está relacionado. Marcos, lembrando que esse mesmo procedimento também ocorre em outras empresas, em que ao finalizar um lote específico, eles iniciam a troca de ferramental, né? E inicia também a preparação para a próxima produção. Positivo, Elaine. Muito bem lembrado, né? Que todo esse... Vamos colocar esse pessoal que está aqui na Fórmula 1. Né? Todos eles estão envolvidos na mesma operação. Né? Vamos pegar ele e transformar agora para dentro de uma indústria. Todos eles estão envolvidos na mesma operação. Deve-se saber exatamente suas atividades antes da parada da máquina, né? Ou antes da parada do carro. E executá-las com perfeição, para que não ocorra erros, né? Além de não ocorrer erros, né? Dos ajustes ali, e também para que a máquina não venha parar, ou seja, para que o carro não venha parar durante o seu percurso. Com isso vai estar gerando falha, né? E algo que eles deveriam ter visto antes, né? Durante ali, o processo, né? De troca de ferramental, que é a aplicação da SMED. Então, isso o artigo utilizou uma metodologia para diminuir o tempo de setup, né? Que é o que o artigo que a gente escolheu para estar falando hoje no podcast, é justamente isso, né? Para reduzir o tempo de setup. Aí você me pergunta, Marco, como posso considerar esse tempo de setup? Como assim?
No próprio artigo, a gente vai estar deixando o link na descrição do vídeo aqui no YouTube. Vocês podem estar entrando mais a detalhes dele, verificando mais detalhes, né? Mas no próprio artigo tem um gráfico e nele mostra muito bem o que o tempo de setup, né? É o intervalo de tempo que ocorre entre a última produção de boa qualidade, aí pode ser peças, embalagem, vai depender da aplicação, da indústria, né? Enfim, os médios pode aplicar em qualquer indústria, qualquer linha de produção que necessita trocar de produto. Então, desde a última produção de boa qualidade, do lote, no caso do lote anterior, e a primeira produção de boa qualidade, né, do lote após trocar lá o produto, né, do lote a ser seguido. Ou seja, aquele período aqui de inatividade da linha produtiva ali, isso é o denominado o tempo de setup. Né? Eu acho que vamos estar colocando esse gráfico também para você estar dando uma verificada. Mas aí vocês entendem que quando a máquina está parada, as atividades são chamadas de setup interno. Como assim? Setup interno. Ou seja, eu tenho esse período que ela vai parar, né? Que ela vai ficar parada. O momento que eu vou estar atuando na troca lá de ferramental, né? Ou seja, troca de ferramental é uma limpeza do equipamento, é um ajuste de padronização, é um ajuste no próprio equipamento para que vai receber talvez uma carga maior, uma carga menor, enfim. Esse é como se fala, a troca de ferramental seria isso. Então, esse período que a pessoa vai estar com a mão na massa lá fazendo esse ajuste é o setup interno. E qual que seria o externo? O externo é toda aquela preparação em que eu vou fazer antes, né? Eu vou fazer antes aqui, vamos dar um exemplo, preparar o meu material. Todo o material que eu vou precisar substituir no momento do meu setup interno já vai estar aqui no seu local adequado, separado, na posição certa, né? Conforme vocês viram lá no Fórmula 1, cada pessoinha no seu local, vamos supor que cada pessoinha ali cada técnica ali, né? Seria um material, seria uma ferramenta que já estaria disponível na hora de parar no meu setup interno. Então, o externo é tudo aquilo que eu posso tratar antes da máquina vir a parar para me ter um maior ganho, né? Para mim ter um maior ganho e não no momento que a máquina parar eu vou ter que sair para buscar uma ferramenta. Eu vou estar perdendo. Então, o setup interno é considerado esse período e a diferença de interno e externo é isso que eu estava explicando. No artigo também, ele utilizou esse roteiro, né, da redução do tempo de refúgio baseado na metodologia SMED, aplicando as ferramentas de análise, né, de cada passo para atingir o objetivo específico do nível em que ele abordou. Ou seja, ele tratou a aplicação é uma metodologia do SMED, porém dentro dela há várias ferramentas que ajudam a atingir o objetivo final. Bem, pessoal, sou o Célio e nessa sessão tem por objetivo apresentar todas as ferramentas que vão ser de suma importância para a aplicação da metodologia SMED. Na primeira, nós vamos ter a metodologia 5S, que consiste praticamente em 5 sensos. Senso de utilização, organização, limpeza, padronização e autodisciplina, ou disciplina, como preferir. Isso tudo é praticamente para deixar o setor organizado, com todas as suas ferramentas de trabalho próximas de você, ou seja, na sua mão, identificado, limpo. Opa, Marco, me ajuda aí, cara. Volta. Pronto. E padronizado. Volta. Show. E com autodisciplina, para que tudo seja feito em um determinado horário específico. Vale ressaltar também que o 5S ele tem por objetivo, né, esse ciclo, que ele não se acaba. É como se fosse uma espécie de loop infinito. E também, em algumas empresas, a PLR é calculada por base no 5S. Então, você pode, no final do ano, ficar com muito dinheiro ou não. Bem, agora vamos para a próxima ferramenta, que é filmagem e cronometragem. Sério, poderia fazer uma pergunta? É claro. Qual o senso mais importante? Todo senso tem sua importância específica, mas o mais importante é o senso de disciplina. Okay. Porque não adianta ter todos os outros 4 sensos bem alinhados, mas não ter uma disciplina de fazer. Ah, entendi. Obrigada. Show. Todos entenderam? Sim. Então, bem, voltando para a filmagem e cronometragem. É de suma importância para quando o seu processo estiver todo mapeado, ou seja, com fluxograma bem definido, com etapas e subetapas,
para que o gestor ou analista possa filmar todo o processo e cronometrar. E nessa parte é interessante que o gestor ou analista seja bastante crítico, com todas essas subetapas e todos os tempos respectivos. Bem, para finalizar, vou abordar aqui sobre um tema específico para análise de causa-raiz, que pode ser utilizado como brainstorm ou análise de causa e efeito. Bem, o brainstorm é de suma importância para reunir a equipe e apresentar cada qual a sua opinião específica. É basicamente uma tempestade de ideias. A análise de causa e efeito pode ser utilizada trabalhando com 6 M's da estratificação, que pode ser aplicada em um diagrama de Ishikawa, ou como costumemente chamado de diagrama de causa-raiz ou de espinha de peixe. Essa aplicação também pode ser alinhada junto com o diagrama de 5 porquês. Célio, por que você está fazendo essa apresentação? Bem, porque eu quero tirar uma boa nota. E por que você quer tirar uma boa nota? Eu quero passar na disciplina. Por que você quer passar na disciplina? Eu quero me formar. E por que você quer se formar? Eu quero trabalhar na área. Por que você quer trabalhar na área? Eu quero ganhar dinheiro. Ok. Show. Bem, meu povo, isso foi uma aplicação bastante rápida e simples de como funciona o 5 porquês no dia a dia. E o intuito realmente é chegar em uma causa específica, ou seja, a causa raiz daquela problemática. Bom, gente, falando aqui um pouco sobre a problemática da empresa do estudo de caso em questão, né? Se trata de uma empresa de impressão flexográfica, como já foi falado no início, trabalha com impressão de alta resolução em papel acartonado, que é papelão, né? Então, as impressões são feitas em embalagens de papelão. Esse mecanismo utiliza uma matriz que ela corresponde à arte a ser impressa no papel. Então, todas as vezes que vão ser trocado um lote de impressão, né, precisa ser trocado essa matriz, né? E durante os estudos dentro dessa empresa foi detectado que esse tempo de troca, né, que é o setup, não era tão interessante para a empresa, uma vez que esse tempo gerava ineficiência no processo e também gerava refúgio, né, de material. Acabava aqui desperdiçando uma certa quantidade de material que nós sabemos que não é interessante para a empresa. Então, durante a implementação, né, do SMED como uma gestão para poder reduzir esse tempo de setup, a equipe iniciou com a filmagem do processo. Então, a empresa trabalhava em 3 turnos com 4 operadores, né? Durante os 3 turnos e com todos os operadores foi filmado. E durante essa análise foi verificada algumas oportunidades de melhoria de algumas atividades, né? Essas oportunidades seriam reduzir, né? Aliás, converter o setup interno em setup externo, né? As atividades eram obter informações do próximo lote, ou seja, né, saber qual que seria a próxima arte a ser impressa, saber qual seria a quantidade, essas informações básicas, né, que eles acabavam que não fazendo durante a máquina funcionando, né, parava, depois é que ele ia atrás dessas informações. Outra atividade seria preparar as bombas de tinta, né, deixar logo tudo preparado. E também foi detectado algumas movimentações dos operadores que não chegavam a ser interessante, né? Ou seja, os operadores estavam se movimentando muito de um ponto de trabalho ao outro. Agora, a Verônica vai falar um pouco sobre os resultados que foram obtidos, né, com a implementação do SMED na empresa. Dando continuidade ao procedimento que foi feito na empresa durante o estudo de caso. Primeiro, eles fizeram a verificação do que poderia ser transformado em setup externo, como a Janiela explicou, e depois disso, eles viram o que poderia mudar no procedimento do setup.
Uma coisa que eles perceberam foi que a emenda dos rolos poderia ser feita anteriormente, mudada a sequência. Assim, eles iam conseguir economizar 29% de desperdício. Antes, eles desperdiçavam cerca de 100 metros e conseguiram reduzir para 70 metros, que deu uma redução de 29%. Uma outra coisa que eles perceberam que ganhava bastante tempo durante essa etapa foi a organização do espaço. E eles aplicaram principalmente o 5S, que foi explicado pelo nosso colega Célio anteriormente. Eles viram que essa ferramenta foi fundamental para a organização do espaço e reduzir assim o tempo durante o setup. Outra coisa que eles implantaram foi uma ficha de anomalia, que nela falavam sobre todas as paradas que tinham, qualquer parada programada ou não. Também nessa ficha eles deixavam um espaço em aberto para que pudesse ser feito desenhos ou algum tipo de gráfico, para ficar mais fácil o entendimento do que está acontecendo na máquina. Essas fichas eram feitas pelos próprios operadores que ficavam na máquina durante todo o turno para ter um controle melhor do que estava acontecendo na realidade. Foi aplicado várias ferramentas, como o 5W2H, Chikawa, diagrama de causa e efeito, nessas fichas de anomalia, para tentar descobrir as causas das paradas e assim tentar solucionar os problemas. Depois de todos esses processos, foi finalmente elaborado um plano operacional de troca, do setup. E com isso foi feito um treinamento com todos os operadores para que todos tivessem o conhecimento de como deveria ser feito. Para concluir, no início do projeto, o setup das máquinas durava em torno de 11 minutos e eles conseguiram reduzir para 7 minutos. Então, foi uma grande redução. Estava esperado que fosse reduzido para 9 e conseguiu até mais do que estavam esperando. Além disso, por conta de todas as ferramentas e da organização do espaço, isso criou um ambiente de trabalho melhor na empresa, mais limpo e mais organizado, que melhorou a satisfação dos funcionários. Além, é claro, de reduzir o tempo de parada e os desperdícios na empresa. Bom, agora chegou o momento da gente chamar o nosso convidado, que é um membro da instituição Hansei. Seja bem-vindo. Olá pessoal, sou o Alisson, instrutor da Hansei, que ministra o curso de facilitadores de SMED. É muito bom estar aqui com vocês, falando um pouquinho aí sobre essa metodologia e também o curso, de facilitadores. Talvez você deva se perguntar, qual que é a diferença, qual que é o grande diferencial da metodologia e de ser um facilitador, O facilitador, pessoal, ele tem o conceito dentro da sua empresa, dentro da sua organização, como aquele cara que é o detentor do método, Ele é ali a biblioteca viva, digamos assim. Então, o facilitador, ele vai ter essa vivência no nosso curso, tanto na parte teórica, conceitual, como prática, E aí, passando por condução de equipe, escolha de equipe, momento de projeto, desenvolvimento, matriz de habilidades, tem uma infinidade aí de ferramentas, dentro desse curso de facilitadores de SMED, para a gente aperfeiçoar vocês serem aí consultores internos, da empresa de vocês ou futuras empresas que forem estar trabalhando, Mas, Alisson, muitos alunos perguntam, mas Alisson, por que o SMED, Por que não aplicar um A3 ou um MASP ou alguma outra ferramenta, que existe aí no mercado? E essa dúvida é muito comum, pessoal? E eu digo que o SMED não tem outra metodologia tão robusta, com tantos conceitos e com tanta visão sistêmica como o SMED, Então, o professor Shingo, que trabalhou na Toyota e desenvolveu esse método dentro da Toyota, junto com outros diretores, executivos, ele teve muitos ganhos, O SMED é esse acrônimo de palavras, Single Minute Exchange of Die, ou seja, setups e operações abaixo aí de 2 dígitos, 9 minutos, tá certo? É possível. Eu vou deixar um contato aí para vocês, uma imagem de um aluno que fez o curso nosso,
da empresa dele, que saiu aí de um tempo de operação de 35 minutos para 9, né? Uma redução aí drástica, né? Sendo que no total do mês ele praticamente economizou aí um dia de trabalho, né? Ganho. Então, o SMED, pessoal, ele, né, tem essa robustez, ele é uma visão sistêmica, né? Ele perpassa ali por toda a cadeia do supply, desde o estoque, desde o mercado, entendendo as variações do mercado e indo aprofundando, né, até a gente chegar na máquina ou no processo que vai ser executada aquela melhoria. Muita aplicação de 5S, muita aplicação de melhoria mesmo, de projeto estrutural, coisa que às vezes requer um pouco de investimento, mas mais de 70% dos casos são fatores simples, né? São mudanças ali de layout, aplicação de um 3S muito bem aplicado, utilização, ordenação e um senso de limpeza muito bem incutido. E dentro desse curso a gente aprende também, né, os 8 passos aí da aplicação do SMED, separando atividades internas de atividades externas, né, entendendo como tratar a atividade externa, entendendo como tratar uma atividade interna e pegando aí macetes, né, nossos aí de aplicação já de alguns projetos, né, de estudo, como fazer um estudo em grupo, aplicação de câmera, como filmar, qual a melhor maneira de filmar, né, qual o impacto das mãos, né, durante o processo, o operador precisa subir, precisa baixar, precisa se agachar, precisa, né, essas dúvidas que vão surgindo aí durante o curso e nós vamos sanando também, né, aplicando aí junto com vocês no projeto que vocês tiverem, né, junto com a gente, tá certo? E eu vou responder agora algumas perguntas aqui que chegaram sobre o SMED. A primeira delas é da Verônica, né? Professor, qual máquina e qual processo iniciar, né, a implementação do SMED? Verônica, para esse caso nós trabalhamos com 2 possibilidades. A primeira, você não tem uma árvore de indicadores, e a segunda, você já tem uma árvore de indicadores, ou indicadores, tá certo? Caso você não tenha, nós precisamos, né, elaborar ali junto com a alta gerência ou com a estratégia da empresa quais são os indicadores a serem acompanhados pelaquela indústria, processo, enfim. Depois que você estabelece esses indicadores, você monta uma árvore de estratificação, né, ou você estratifica eles. Resumindo, você sai ali de um indicador macro, utilização de linha, e vai cascateando eles pelas linhas por cada equipamento, de cada equipamento por turno, para entender como é que funciona essa perda, né? Um processo ali de estratificação da perda. Lembrando que durante essa estratificação, a visão que nós precisamos ter é tempo, mas também perda financeira, né? Quanto mais ali é o ofensor, né? Não adianta só tratar o tempo específico, tem que tratar aquele que traz mais retorno financeiro para o negócio. Então, durante esse processo de aplicação dos indicadores, definição dos indicadores, cascateamento, né, elaboração aí dessa árvore de perdas, a gente aplica nessa possibilidade de você não ter seus indicadores. Caso você tenha, você realiza a estratificação, vê qual o maior ofensor e monta um grupo aí de trabalho, tá certo? E durante, né, o que eu falei do curso de facilitadores aqui da Hansei, nós damos aí toda essa dica, né, essa dica prática de como fazer estratificação, por onde começar, qual a maneira que ela elabora o KPI, né, o indicador, como cascatear até o nível de operação para o operador entender quantos minutos ele precisa reduzir na jornada dele, né? Então, todas essas técnicas aí de aplicação a gente fala e faz aí durante o curso, tá certo? Mas muito boa pergunta, Verônica. Então, a gente faz essa estratificação até chegar no maior ofensor. Tendo o maior ofensor, monta-se o grupo de trabalho e começa aí o projeto aí de redução, tá certo? A segunda pergunta é da Janiele, né? Como aplicar o processo numa confeitaria, né? Janiele, claro que vocês vão aplicar.
né? Tem várias ferramentas positivas utilizadas durante, né, a aplicação daquilo que é vendido na confeitaria. E tem uma coisa fundamental na confeitaria, né, que é muito crítica, né, que é a sujeira, né, o acúmulo de sujeira, o acúmulo ali de resquícios, né, que não pode misturar sabor. Você usa a mesma forma para talvez sabores diferentes, para fabricar a mesma coisa com sabores diferentes, né? Então, esse resquício de sujeira, esses resíduos que ficam, eles são muito importantes dentro do SMED. A gente trata eles, né, com o posicionamento correto, né, aplicando o 5S, posicionamento correto das ferramentas, com a elencação, né, o elencar de atividades e a priorização de atividades críticas, de atividades que não agregam valor, né? Então, todo esse mapeamento a gente faz das atividades, cronometra cada uma delas e elabora ali melhorias, né? Inclusive, muitas melhorias são feitas aí quando a gente vai tratar, né, atividades que são internas, né, que é ali a manipulação específica do processo da confeitaria, né? Então, dentro ali da fabricação do processo específico da confeitaria, é possível aplicar muitas melhorias, muitos pokayokes, né, para otimizar o trabalho de fabricação, tá certo? Então é muito possível, sim. E a outra pergunta, né, de um aluno é sobre por que não aplicar um A3 ou aplicar um MASP, né? Bom, pessoal, para tratar tempo e trazer esse ganho de utilização, né, esse ganho de otimização de tempo, de ativos empresariais que a gente chama, pessoas, máquinas, método, não tem outra metodologia mais robusta, né, com todas as ferramentas ali dentro delas, matriz de habilidades, LPP, etiquetagem, quadro de atividades. Cada uma dessas ferramentas, né, que compõem o método do SMED, elas têm um significado e todas elas, quando bem aplicadas, né, na sequência que o SMED pede, elas trazem muito resultado, né? Não que as outras não possam trazer, mas a robustez do SMED e essa complexidade de ferramentas dentro dessa metodologia total do SMED, ela traz... É muito factível a gente ter resultado aí no final de um projeto, né? É praticamente certeza, né? Se você seguir ali todos os passos, você ter reduções drásticas de tempo, né? E ganhos colossais aí financeiros com a sua produção, tá certo? Obrigado aí, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, queria agradecer, né, pela sua participação, somou muito para a gente no nosso programa. E aqui chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, dê like e compartilhe com seus amigos.